Graças a Paz, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem poderosa da parte de Deus. Hoje, quarta-feira, um culto abençoado. Eu creio que Deus preparou algo maravilhoso para você. Então eu quero começar esse culto lendo um texto que está lá na palavra de Deus, lá em Filipenses, capítulo 2, verso 12 e verso 3, que diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Eu quero só ler mais uma vez o verso 13. É Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Tudo que acontece comigo e com você é de acordo com a boa vontade de Deus. Amém? Então, creia que Deus ele é bom, Ele é fiel, Ele é Pai, Ele é companheiro, Ele é consolador e Ele está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Deus está comigo, Deus está com você. E eu quero que você feche os teus olhos e vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse amor, por esse cuidado, por esse zelo, por Ele estar efetuando algo em nós, por Ele estar trabalhando em nós, trabalhando o nosso caráter, trabalhando a nossa personalidade, trabalhando para que cada vez mais nós venhamos nos santificar, para que nós possamos agradar o coração de Deus. Então feche os teus olhos, vamos orar nesse momento. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, sim, Senhor Deus, viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado, meu Pai. Senhor Deus, nós não estamos, Senhor Deus, presentes na igreja, nós não estamos presentes como no corpo da igreja juntos, meu Pai, mas nós cremos que nós estamos na Tua presença todos os dias, nós cremos que o Senhor está conosco todos os dias, nós cremos que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas todos os dias. Por isso, Pai, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, nesse momento, meu Pai. Eu quero agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, por todo o cuidado, por todo o zelo, Senhor Deus, por toda a paciência que o Senhor tem tido conosco, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir por aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer alívio em nome de Jesus, Pai, porque a Tua palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, Pai. Senhor, aquele que se sente cansado, aquele que está se sentindo sobrecarregado, que ele possa te buscar nesse momento, que ele possa se prostrar diante do Senhor, porque eu creio que o Senhor é quem traz o alívio, porque eu creio que é o Senhor quem traz a solução do problema. Por isso, Pai, eu oro nesse momento, crendo que o Senhor está conosco e agradecendo por todo o cuidado e todo o zelo que o Senhor tem tido. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Irmãos, vamos agora adorar ao Senhor, vamos atrair poderosamente a presença de Deus para dentro dos nossos lares. Amém? Então vamos louvar o nome do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo.
seja exaltado, seja exaltado, Deus, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, Deus, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, Deus, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim, Deus. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra, Deus. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim, Deus. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, Deus, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, Deus, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado,
possa ser exaltado, Deus, nesta noite, neste dia, por cada igreja, por cada lar, por cada família que está assistindo este culto agora. Que o teu nome possa ser exaltado, Senhor Jesus, acima de todo, acima de tudo. Tu és adorado, Pai. Tu és adorado, Senhor Jesus. Nós, como igreja aqui na terra, te adoramos, Pai amado. Aleluia, Deus. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, oh, tua igreja te adora, Senhor. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora, oh, tua igreja te adora. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, oh, tua igreja te adora, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Que
você possa dizer isso aí onde você está, em sua casa, em seu lar. Nós te adoramos, Pai amado. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Pai. Tu és exaltado, Tu és eterno, Senhor Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome, Pai amado. Nós te adoramos, Senhor Deus. Glória a Deus, que louvores abençoados. Como é bom poder louvar e adorar o Senhor. Amém? Eu quero, já de início, irmãos, ler um texto que está lá no livro de Jonas, capítulo 3, a partir do verso 6, que diz assim: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Eu quero ler em outra versão, na versão mensagem, que diz assim: quando a mensagem chegou ao rei de Nínive, ele desceu do trono, jogou ao chão o manto real, vestiu-se com pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então baixou um decreto assinado por ele e por seus ministros e mandou espalhar por toda a cidade: ninguém deve pôr nada na boca, nenhuma gota de água, nenhum pedaço de alimento, nem homens, nem animais, nem mesmo seus rebanhos. Todos devem vestir-se com pano de saco, homens e animais. Orem com fervor, pedindo ajuda ao Eterno. Todos devem se arrepender e se afastar da maldade, de todos os atos violentos que mancham suas mãos. Quem sabe assim o Eterno mude de ideia e deixa de lado seu furor contra nós e nos permita viver. Eu quero começar o culto de hoje chamando a igreja a fazer um jejum, quinta, sexta e sábado, 3 dias de jejum. Nós vamos tirar uma refeição durante esses 3 dias e nós vamos orar com muito fervor durante esses 3 dias. Eu quero estabelecer um horário de oração. O alimento eu não vou estabelecer qual você vai tirar, se você vai tirar o café da manhã, se você vai tirar o almoço ou se você vai tirar a janta. Mas o horário da oração, eu quero convidar a igreja para estar orando às 3 horas da manhã. Toda a igreja Nova Aliança de Augustinópolis, você que está me assistindo, quinta, sexta e sábado, jejum e oração às 3 da manhã. A oração é na sua casa mesmo, no seu secreto, uma oração fervorosa, uma oração de arrependimento, uma oração clamando para que Deus possa vir com a misericórdia dele sobre nós, para que Deus possa descer até a terra e sarar os nossos corações, sarar a terra, para que nós possamos ter dias de paz. Somente Deus, escute bem, meus amados, somente Deus é capaz de reverter toda essa situação, somente Deus é capaz de trazer a paz para a nossa terra, somente Deus é capaz de curar, de nos sarar. Então, 3 dias de oração e jejum, para que nós possamos chegar até a presença de Deus e que Deus possa ter misericórdia de nós nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, eu quero orar nesse momento.
Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero aqui apresentar a minha vida, apresentar a vida de cada um que está nos assistindo nesse momento, que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos dar sabedoria e força nesse período de 3 dias de jejum e oração, que o Senhor possa trazer discernimento, que o Senhor possa trazer a luz, meu Pai, Senhor Deus, sobre tudo isso, para que nós possamos verdadeiramente, meu Pai, descansar no Senhor. Nós estamos descansando, mas nós queremos descansar mais ainda no Senhor, porque nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Amados, eu tenho uma palavra, eu vou ler novamente esse texto de Jonas, capítulo 3, eu tenho uma palavra, eu quero ler Jonas capítulo 3, eu também quero ler Lucas. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 11, versículo 29 ao versículo 32. Lucas capítulo 11, versículo 29 ao versículo 32, que diz assim: enquanto as multidões convergiam em sua direção, Jesus passou a demonstrar-lhes: esta é uma geração perversa, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A população de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Contudo, agora aqui está quem é maior do que Jonas. Amém? Dois textos, ou um texto que fala de 2 períodos distintos da história: o período de Jonas e o período do rei Salomão. Jesus, irmão, cita acontecimentos que do período de Jesus já estava com quase 800 anos que tinha acontecido aquilo. Então, quando Jesus ele fala sobre isso, ele está chamando aquela geração, a geração que ele estava lá naquele período, ao arrependimento. Jesus estava chamando aquela geração ao arrependimento, porque foi essa uma das primeiras mensagens de Jesus: arrependimento. Então, agora eu quero ler sim Jonas capítulo 3, verso 1 até o 10, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Escute bem, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos, tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Aleluia. Irmãos, Jesus ele cita
o exemplo para gerar o arrependimento, ele cita a geração de Jonas. Uma geração que Deus falou com ela, Deus olhou o pecado daquela geração, olhou o pecado da cidade de Nínive, foi lá, falou com Jonas, o profeta retrucou em não querer ir, mas Deus o levou a fazer aquilo que era para fazer, e ele terminou indo até a cidade de Nínive e proclamou, falou aquilo que Deus estava falando através da boca dele. E a Bíblia conta, meus amados, que a população, toda aquela gente se arrependeu, porque ouviu a voz de Deus, entendeu, compreendeu a voz de Deus, e eles arrependeram-se. Irmão, mas na versão mensagem, quando fala que o rei ficou sabendo da notícia, a versão mensagem diz que o rei desceu do trono, ou seja, o rei humilhou-se diante da poderosa mão de Deus e reconheceu que até ele, uma autoridade máxima naquela cidade, precisava colocar-se de joelho, precisava colocar-se diante do Senhor em oração e jejum. Em oração e jejum. Então Jesus faz aquela comparação da cidade de Nínive que arrependeu-se, e ele estava dizendo que essa geração onde ele estava era uma geração que não seria como a geração de Jonas, porque a geração de Jonas arrependeu-se, mas a geração que Jesus estava era uma geração de um coração duro, de um coração que não queria arrependimento. E mais Jesus, ele fala algo mais no texto de Lucas. Ele fala da rainha do sul, né? A rainha de Sabá, que andou quase 4.000 quilômetros para se encontrar, para ouvir a voz do servo de Deus, que na época era o rei Salomão. Ou seja, ela ficou sabendo de algumas histórias do rei Salomão, das boas coisas que o rei Salomão estava fazendo em Jerusalém, e ela percorreu com a caravana dela quase 4.000 quilômetros para ouvir a voz de Deus e compreender o quanto Deus é poderoso e o quanto Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Esse texto da rainha de Sabá está lá em 1 Reis capítulo 10, do versículo 1 ao 9. Depois você pode meditar nesse texto e você vai compreender a grandeza do poder de Deus na vida de um homem, e que atraiu outros reinos para contemplar aquilo que Deus estava fazendo na vida do rei Salomão. Então, meus amados, eu quero nessa noite falar da mesma forma que Jesus falou, que a rainha, né, foi contemplar a grandeza de Jonas e de Salomão, e Jesus estava falando que a rainha, né, ela iria se levantar no grande dia, no dia do juízo, talvez para dizer: olha, eu procurei, caminhei distâncias, não medi esforços para ouvir a voz do homem de Deus. Então esse é um tempo que nós não podemos colocar limites, colocar barreiras que venham nos impedir de ouvir a voz de Deus, de buscar a voz de Deus. Esse é um tempo onde Jesus falou que nós precisamos nos arrepender, e nós precisamos o quê? Buscar ouvir a voz de Deus. Primeira coisa, meus amados, que eu preciso compreender e que você precisa compreender nesse tempo: arrependimento. Segunda coisa, eu preciso tirar tudo aquilo que é distração, tudo aquilo que está me impedindo de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz de Deus. Amém? Então, a grande questão nessas duas passagens é: primeiro, aquela geração seria julgada por outra geração que ouviu a palavra de Deus pela boca de um profeta e arrependeu-se. Segundo ponto, aquela geração seria condenada por uma mulher que saiu dos confins da terra para ouvir a voz de Deus. Eu pergunto nesse momento: que geração condenará outra geração? Será se a nossa geração está dando exemplo para a próxima geração? Meus amados, o que está acontecendo conosco hoje, na nossa geração, é algo que nós precisamos aprender com tudo isso. Não é o momento de nós reclamarmos da vida, não é o momento de nós murmurarmos da vida, não é momento de fazer nada disso. É o momento de nós olharmos para o céu e buscar em Deus uma direção,
buscar em Deus o norte para a nossa vida, o rumo que nós vamos trilhar pós-pandemia. Nós estamos numa fase onde Deus está aperfeiçoando essa geração, onde Deus está preparando, forjando essa geração para algo maior. Mas irmãos, que geração é essa? Será que nós vamos sair desse processo da pandemia aprovados ou reprovados por Deus? Você que é a igreja de Cristo, sairá aprovado ou você sairá reprovado desse momento tão crítico que a igreja está vivendo, que a nação está vivendo? Será se nós não seremos juízes da próxima geração? Será se Jesus não irá falar sobre nós nas próximas gerações? Será se não irá acontecer como aconteceu com a geração de Jonas, uma geração que ouviu a voz de Deus, uma geração que se arrependeu e Deus foi lá e sarou a terra, perdoou aquela nação, e Jesus falou que aquela nação iria sair naquele tempo e iria julgar a geração que não estava arrependendo-se. Então essa geração que Deus quer fazer hoje, isso que Deus está fazendo nessa geração é nos preparando para que nós possamos ser exemplos para as próximas gerações. Uma geração que perseverou, uma geração que lutou, uma geração que batalhou, uma geração que não desanimou, uma geração que foi proibida de ir para os templos congregar, adorar, mas cada um levantou um altar de adoração na sua casa. Cada um, meus amados, isso irá refletir em futuras gerações. Isso servirá de exemplo para as próximas gerações, que a igreja saiu do templo e a igreja foi para dentro do quarto, a igreja foi para a sala, a igreja foi para a sua casa. Ou seja, nós estamos vivendo, não é tempos ruins não, nós estamos vivendo tempos marcantes para a nossa geração. Você será lembrado, a sua geração será lembrada por ter passado por uma crise, por ter passado por uma pandemia, mas viveu para a honra e glória do nosso Senhor e nosso Salvador. Então, irmãos, o que podemos esperar de tudo isso? O que podemos esperar de você que é a igreja? De você que é a igreja, o que nós podemos esperar? Meus amados, Jesus cita dois períodos da história: o período da geração de Jonas e o período da geração do rei Salomão. Dois períodos na história, geração e geração. Deus é um Deus geracional. O que Ele fez na geração passada, irmãos, Ele vai fazer algo diferente nessa geração. Ele está cada vez mais aperfeiçoando, cada vez mais Ele está trabalhando na minha vida e na tua vida. Porque, irmãos, Deus, Ele é um Deus constante, Ele não para. Deus, Ele é Deus de movimento, Ele está se movendo o tempo todo, Ele está agindo o tempo todo, Ele está trabalhando o tempo todo, Ele está aperfeiçoando. O que Deus está aperfeiçoando nesse tempo? O que Deus está melhorando nesse tempo? A noiva, porque Ele vai vir buscar uma noiva pura, uma noiva santa, uma noiva sem mancha, uma noiva sem ruga, uma noiva sem nenhuma condenação sobre ela. Ele vem buscar a igreja do nosso Senhor, Ele vem buscar nós, meus amados, porque você é a igreja. Então você está numa geração onde é uma geração privilegiada, porque eu creio que nós estamos levantando sim um clamor a Deus. Nós estamos nesse tempo nos arrependendo, nesse tempo nós estamos buscando ouvir a voz de Deus. Ou seja, a geração de Jonas não irá nos condenar, a geração da rainha de Sabá não irá nos condenar, mas sim nós iremos lutar e perseverar e mostrar para as futuras gerações que nós vencemos, não porque nós somos melhores, mas porque Deus está conosco, porque Deus está com você. Então não é tempo de cair prostrado, chorando, mimimi naquilo outro, que vida, que dó. Não é tempo de fazer isso, mas é tempo de levantar os olhos para os céus e adorar o Senhor, atrair a presença de Deus, porque Deus fez isso na nossa geração e nós vamos vencer nessa geração, porque Deus é conosco. Então, meus amados, nessa noite eu te convido, vamos entrar para a história, mas vamos entrar para a história de uma maneira extraordinária. Não vamos entrar para a história como a igreja que se acovardou. Não, nós vamos entrar para a história como a igreja que
perseverou, a igreja que lutou, a igreja que batalhou para que a nossa geração viesse o arrependimento, para que o arrependimento viesse sobre todos, do presidente ao governador até a menor família, porque foi isso que aconteceu na geração de Jonas. O povo não começou do alto, meus amados, o arrependimento. A Bíblia é muito clara quando diz que o arrependimento não começou do alto, o arrependimento começou na população. O arrependimento precisa começar dentro da igreja. Não é preciso um presidente decretar primeiro, não é preciso um governador decretar primeiro, não é preciso o pastor estar falando todo dia para você arrepender. Não, o arrependimento começa de baixo, depois vai tocar nas autoridades, depois vai chegar no governador, depois vai chegar no prefeito, no presidente, mas tem que começar primeiro em nós esse arrependimento, tem que começar primeiro dentro da igreja, porque foi assim que começou na cidade de Nínive. Começou primeiro na população, depois chegou no trono do rei, e na versão mensagem diz que o rei desceu do trono. É tempo de descer, é tempo de humilhar-se, é tempo de colocar o rosto no pó da terra e clamar por misericórdia a Deus, para que Ele possa vir com a graça dEle sobre nós, para que Ele possa trazer o perdão sobre nós, para que Ele possa sarar a nossa terra. Então, irmãos, nós não podemos ser condenados por gerações passadas, mas nós precisamos ser exemplos para gerações futuras. Então, esse é um tempo aonde nós precisamos estar preparados, aonde nós precisamos limpar a nossa casa, aonde nós precisamos limpar o ambiente para que Jesus possa descer, para que Deus possa vir até o teu lar. Aí você pode fazer uma pergunta para você mesmo. Faça para mim não, faça para você mesmo. O ambiente que você está, a igreja que você está frequentando hoje, ela está de porta aberta para Jesus entrar? A igreja é você, é a sua casa, ela está de porta aberta para Jesus entrar? Abra a porta da tua casa, abra a porta do teu coração. Comece pelo arrependimento, depois comece a ouvir a voz de Deus. Deus vai mudar muitas coisas na sua vida. Quando você começar a ouvir a voz de Deus, muita coisa vai mudar na sua vida, porque quando se deixa de ouvir a voz do mundo e começa a ouvir a voz de Deus, a nossa mente começa a mudar, a nossa mentalidade começa a ser transformada. Nós negamos o mundo, nós rejeitamos o mundo e nós vamos viver o ensinamento de Cristo, nós vamos viver o ensinamento de Deus. Então, arrependimento e ouvir a voz de Deus, é isso que eu quero dizer para você nesta noite. Arrependimento e ouvir a voz de Deus. E o ouvir não é, como dizem por aí, entrar num ouvido e sair pelo outro. O ouvir a voz de Deus, irmãos, é ouvir e praticar. Quando eu escuto algo da parte de Deus, eu tenho que obedecer, colocar em prática. Caso contrário, eu estou simplesmente me fazendo de ouvinte, e não é isso. Eu tenho que praticar aquilo que eu estou entendendo em Deus, aquilo que eu estou ouvindo em Deus. E Deus está falando para a igreja arrependimento, Deus está falando para a igreja humilhação. Deus está falando para a igreja: ouça a minha voz, ouça a minha voz. Então, meus amados, era isso que eu queria trazer para você nesta noite. Não podemos ser a geração condenada por outra geração. Nenhuma geração vai apontar o dedo para essa geração, mas nós seremos exemplos para as próximas gerações. Feche os teus olhos. Se você tem algo para confessar para Deus nesse momento, se você tem algo para entregar para Deus nesse momento, talvez a tua vida mesmo que está distante de Deus, talvez um pecado que você não quer confessar, talvez algo que você precisa declarar diante de Deus nesse momento. Após esse culto, entre no teu quarto, dobre os teus joelhos, coloque-se diante de Deus e peça perdão a Ele, fale com Ele. E não somente peça perdão, não somente fale com Ele, mas pare um tempo diante de Deus e ouça a voz de Deus. Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus.
desligue o celular, desligue-se do mundo. Se for preciso passar 2 horas para ouvir a voz de Deus, espere Ele falar, que Ele vai falar com você. Então feche os teus olhos. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, nós queremos estar agora nesse momento diante de Ti, meu Pai. E eu creio que o Senhor está conosco. Eu creio que o Senhor está na cidade de Augustinópolis. Eu creio que o Senhor está dentro de cada lar. Eu creio que o Senhor está presente na vida de cada um que está me assistindo nesse momento, Pai. Eu creio poderosamente nisso, Pai. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração a Ti, Pai, nesta noite. Nós queremos entregar as nossas vidas a Ti, meu Pai. Como o exemplo da cidade de Jonas, da cidade de Nínive, que ouviu a voz profética de Jonas e arrependeu-se. Nós estamos aqui, meu Pai, declarando que nós estamos arrependidos, declarando, Senhor Deus, que nós queremos mudança na nossa vida, nós queremos transformação na nossa vida, e nós queremos mudança na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fica com cada um, abençoa poderosamente cada um, meu Pai, nesses dias. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Graças a Deus, meus amados, que Deus nos permitiu estar nesse tempo com vocês. Mais uma vez quero lembrar do nosso jejum e da nossa oração. Quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado você vai tirar uma refeição, você vai jejuar, e nós estaremos acordando 3 da manhã para orar, de 3 às 4, 1 hora de oração, de 3 às 4, clamando fervorosamente a Deus, para que Ele possa trazer o perdão sobre nós. Amém? Glória a Deus. Vamos compartilhar o endereço da Igreja Nova Aliança Augustinópolis, Nova Aliança Augustinópolis. Esse é o nosso canal no YouTube. Compartilhe essa mensagem, envie para o seu amigo, e que nós possamos juntos levar o Evangelho de Cristo até outras nações. Amém? Quero orar mais uma vez por você. Santo Deus, em nome de Jesus. Papai querido, eu quero agradecer o Senhor por essa direção, por essa palavra. Eu quero agradecer ao Senhor por esse louvor de hoje, por cada um, meu Pai, que tem nos apoiado, que tem nos ajudado. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco. Guarda os nossos corações, guarda a nossa família, guarda os nossos lares. Senhor, que nenhuma praga venha sobre nós, mas que o Teu amor, a Tua graça e a doce consolação do Teu Espírito Santo esteja sobre cada um. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.